Vamos lá, Mateus 24, 11, agora ninguém fica de fora. Vamos lá. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo, poucas palavras, mas muito forte, muito direto, não é isso? Surgirão. Jesus não disse eu acho, eu penso, ele disse vai surgir. Não é poucos não, muitos falsos profetas. E também enganarão a muitos. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez oramos a Ti, rogando a Tua bênção sobre a palavra desta noite, pedindo ao Senhor que traga-nos luz, entendimento, revelação da Sua vontade. Nós louvamos a Ti pela vida de todos os irmãos presentes. Fique aqui conosco. Oramos em nome de Jesus. O surgimento dos falsos profetas é um sinal dos últimos dias. Eles são mencionados desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias. E diz que o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são que eles vos profetizam. Jeremias 14, 14. No Novo Testamento, este tema foi largamente abordado, anunciado por vários homens de Deus. Paulo, Pedro, eu destaco aqui só um versículo de Judas para mostrar que no Novo Testamento que este tema está bem presente. Judas, o verso de número 4, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas 1, verso 4. Negam ao nosso único Senhor Jesus Cristo. Este é o problema mais grave dos falsos profetas. Eles negam a Cristo. Os falsos profetas fazem parte do engano de Satanás. Lá em Apocalipse 12, verso de número 9, diz que Satanás é a antiga serpente, é o dragão, que engana todo mundo. Lá está claro, dizendo, ele engana todo mundo, ou seja, a natureza dele é especificamente para enganar. Satanás sempre foi um grande impostor e por isso ele tem um falso evangelho, ele tem falsos mestres e ele tem falsos cristãos também. Ele procura plantar os seus impostores bem próximo a nós, aos crentes. Veja bem, olha o que Jesus disse, capítulo 13 de Mateus, verso 24 e 25. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Lá mais na frente, ainda em Mateus capítulo 13, Jesus vai explicar esta parábola, versos 37 e 38, com as seguintes palavras: e ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então Satanás procura colocar os seus falsos emissários muito próximo de nós, ao lado do joio, ao lado do trigo. Joio para crescer próximo ao trigo, para causar as dificuldades, que muitas vezes enfrentamos pela fé em Cristo, pela verdade. O apóstolo Paulo teve que lidar com os falsos profetas logo no início do ministério dele, quando ele evangelizou as pessoas na Galácia. Ele disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
seja maldição, seja anátema. Gálatas 1, verso 8. Paulo está falando aqui, então, dos judaizantes que negavam a graça de Deus, subvertiam o Evangelho, confundiam os crentes que tinham sido alcançados pela fé, pela palavra da fé que Paulo pregara, tinham recebido o Espírito Santo, mas agora eles começam a voltar para o legalismo. E também quando Paulo vai trabalhar ali com a igreja de Corinto, Paulo vai encontrar também grandes desafios nesta área dos falsos. Em 2 Coríntios 11, 4, ele diz: porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão os sofrereis. No verso 13 ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Considerando então a importância de conhecermos melhor sobre este assunto, eu quero apresentar algumas características de um falso profeta. Número 1, os falsos profetas negam a centralidade de Cristo e de seus ensinos. Para um falso profeta, Jesus não é importante. Pedro disse, apóstolo Pedro, primeira carta 2:1, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Veja, eles não têm nenhum escrúpulo, nenhum temor de colocar Jesus para fora do Evangelho, fora do plano da salvação, fora da centralidade. Cristo é o centro. O apóstolo Pedro usa a palavra introduzirão dissimuladamente. Esta palavra dissimuladamente, ela é muito importante, porque a gente não vê ninguém negando Jesus Cristo abertamente. O afastamento de Cristo acontece sutilmente, é de forma dissimulada. Como é que isso acontece, queridos irmãos? Primeiro, o falso profeta faz com que as pessoas se sintam bem em sua própria condição pecaminosa. Faz com que as pessoas se acomodem e fiquem tranquilas, sintam-se bem, vivendo em pecado. Talvez esta é a razão porque tem havido poucas mudanças reais, profundas de vidas atualmente nas igrejas. Mesmo que as igrejas estejam, às vezes, enchendo de pessoas, não se verifica novo nascimento, transformação profunda, de coração mesmo, de mente, né? Por quê? Porque falsos profetas pregam uma mensagem que faz a pessoa achar que está tudo bem. Interessante que a primeira obra do Espírito Santo é fazer a gente sentir mal, não bem. Mal conosco mesmo, mal com o nosso estado pecaminoso, né? Nos fazer a ver o risco que estamos vivendo, passando e vivendo no pecado, e nos dá então aquele sentimento de desespero. O falso profeta faz a pessoa sentir bem com ela mesma. Segundo, o falso profeta fala e prega e trabalha com pensamentos positivos, de autoajuda, baseados sempre em princípios psicológicos. Terceiro, o falso profeta, depois de tudo isso, ele apresenta uma salvação sem Jesus, baseada em obras humanas e em esforços mentais. Ou seja, pense corretamente, a sua vida muda e tal. Ou seja, não tem conversão, não tem arrependimento, né? Este é o primeiro ponto. Os profetas falsos, então, negam a centralidade de Jesus para uma salvação que não tem nada a ver com o céu ou com a vida eterna. Segundo, os falsos profetas são bajuladores de homens. Bajuladores de homens. Olha
Olha o que está escrito em Romanos, aliás, Romanos, capítulo 16 mesmo, verso 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, lisonjas, enganam o coração dos simples. Suaves palavras e lisonjas. Falsos profetas são bajuladores de homens, pregam somente o que o povão sem Deus quer ouvir. Dizem coisas agradáveis que promovem só o ego do homem, acomodando a consciência ao erro. Lá no Velho Testamento houve uma questão muito parecida com esta. Em Isaías 30, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos. Isaías 30, verso 9 e 10. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, aos profetas, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. No tempo de Isaías, Deus está levantando aqui uma acusação de que o povo queria ouvir coisas enganosas, palavras aprazíveis, lisonjas. Não nos diga a verdade, diga coisas que a gente vai ficar empolgada com ela, não importa se elas sejam mentiras. E aí, a gente vai para Jeremias, capítulo 5, 30 e 31. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Olha que denúncia que Deus está fazendo contra o próprio povo de Deus, que em muitas ocasiões, então, como essa, estavam gostando de ouvir mentiras. A gente tem que ter muito cuidado para não pôr, o coração, o sentimento, as emoções da gente em bobagens. Se uma coisa me emocionar, eu tenho que analisar a natureza dela. Será que ela vale a minha emoção? Aqui na igreja vale as emoções quando alguém proclama Jesus de uma forma ungida, poderosa, e o meu coração é compungido, eu posso sentir arrepios, posso chorar. Vale, por quê? Porque estamos diante da verdade de Deus, que deve mesmo comover o nosso coração. Mas se o meu coração fica comovido por qualquer filme de televisão, por qualquer imagem ou coisas que a internet me mostra, e eu estou ficando emocionado, eu estou jogando fora as minhas emoções. Eu estou começando a gostar de coisas inúteis, Então, vigie o seu coração, não deixe ele ficar emocionado com lixo, não. Vamos emocionar com coisas de Deus, A pessoa vai num estádio, torcer para o time dela, ela derrama toda a emoção dela ali naquela competição esportiva, Depois ela vem para a igreja, não tem um pingo de lágrima, não tem um louvor, não tem uma adoração, ela gastou tudo no lugar errado, esgotou tudo que tinha, acabou. Só se Deus fizer uma obra, um milagre na vida dela, muito grande, para ela recuperar a emoção pelas coisas certas. Eu estou falando não é só isso não, competição de carros de corrida, competição de outras coisas que acontecem, que a pessoa põe a emoção dela toda ali. Mas ela não põe essa emoção, às vezes, nas coisas de Deus. O que é muito ruim. Gastar as emoções no lugar errado. Os falsos profetas gostam disso. Esgotar as emoções das pessoas nos lugares errados. Terceiro, os falsos profetas podem até realizar falsos sinais.
de prodígios e de mentira, com o objetivo de afastar a pessoa de Deus. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 13, verso de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então a possibilidade de um falso profeta operar sinal existe. Aqui está dizendo: se ele se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, ele pode ter um sinal ou prodígio. A questão aí agora, nós sabemos lidar com esses sinais e prodígios, mas não ser convencido, ser arrastado por isso facilmente. Então preste atenção, ele acabou de fazer um sinal, cumpriu, mas qual é a mensagem dele? Vamos após outros deuses. A mensagem é falsa. Então automaticamente você poderá dizer: o sinal também é falso. Foi operado pelo poder do engano e não de Deus. Os sinais e prodígios precisam ser analisados com muito cuidado. Qualquer sinal que induza as pessoas ao pecado deve ser rejeitado. Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esta é a necessidade de se conhecer bem as Escrituras, para que nós possamos julgar retamente a mensagem pregada. Não fique com olhos só em sinais, não. Veja o que vem depois ou o que vem antes do sinal, para você não ser levado pelo engano dos sinais falsos. A Bíblia nos diz que devemos ser vigilantes e atentos quanto ao conteúdo daquilo que ouvimos. João escreveu: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Número 4, os falsos profetas são visivelmente gananciosos. Estes mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. 2 Pedro 2:3. O principal tema dos falsos profetas é a prosperidade financeira. Suas campanhas, seus votos pedem altas ofertas, incluindo carros, bens, a metade do salário. Ou seja, deem o seu melhor, porque vocês serão recompensados por grandes bênçãos. Mas ele está de olho naquele melhor que ele propõe você dar, que na realidade será para ele, né? Isso é uma pressão psicológica com palavras de ganância. Os falsos profetas falam mais de dinheiro do que de Cristo, falam mais dos tesouros da terra do que dos tesouros do céu. Comercializam as bênçãos do Evangelho e vendem as promessas de Deus. Contra isso, Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Se quer acabar com mais da metade dos falsos profetas numa só decisão, decida que não vai pagar as pessoas para pregar na sua igreja ou para cantar na sua igreja. Acabou. Eles estão atrás disso. Quando você falar para eles assim: a nossa igreja não paga pregadores para pregar, não paga cantores para cantar. Aqui não é lugar de show, aqui não é uma boate, aqui não é um ginásio de apresentações de voz, de artistas. Então nós temos aqui só adoradores, pessoas que fazem por amor a Deus. Pronto, eles já desaparecem
daquele lugar, daquele pedaço. Eles nunca mais vão te procurar, porque eles são gananciosos e visivelmente são avarentos. 5. Os falsos profetas vão além da palavra de Deus, querendo propor novas revelações. Isso também nós achamos em Deuteronômio 18:20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Deuteronômio 18:20. Se ele vier dizendo que representa Deus verdadeiro, ou até o Deus falso, lá porque naquela época tinha muitos deuses, Deus disse: ele vai morrer, porque ele é um enganador. De qualquer maneira, a atitude dele é do engano. Uma prática bastante comum nos dias de hoje é a adulteração da palavra de Deus. É a atividade predileta dos falsos profetas, adulterar a palavra de Deus. Essa adulteração pode ser verbal ou pode ser escrita. Ou seja, pode vir em forma de um livro ou pode vir em forma de uma pregação falada, verbal. A adulteração verbal ocorre muito comumente quando algumas pessoas têm a presunção de dizer que o Senhor está falando através delas, sem que isto esteja realmente acontecendo. É muito comum a gente ver, em alguns vídeos por aí afora, às vezes até quem visita a igreja, gosta muito de visitar a igreja, vai deparar com isso demais. Pessoas que se levantam e dizem: aqui está um profeta do Senhor, falando dele mesmo. Aqui está um profeta do Senhor, e se Deus não falar através de mim, eu vou jogar minha Bíblia fora, vou fazer isso. Eles são super presunçosos, arrogantes, né? Primeiro se apresentam dizendo que eles são porta-vozes de Deus, são profetas do Senhor. Depois garantem, faz uma garantia, tentam a Deus dizendo: se Deus não falar por mim, eu não vou mais sair para pregar, não vou mais abrir essa Bíblia. Aí as pessoas simples da igreja dizem: que autoridade, que confiança que este homem, essa mulher tem em Deus. Bom, pura presunção. Quem é enviado por Deus não precisa ficar falando os sinais, a autenticação divina, a certeza de Deus estará sobre esta pessoa, sem ele dizer palavras. Se a gente olhar as palavras dos profetas, você vai ver que nenhum deles teve a presunção de querer convencer as pessoas de que eles eram profetas. Um deles até diz exatamente o contrário. Quando ele é enviado, ele diz: eu não sou profeta e nem filho de profeta. Eu cuido de vacas. Eu sou colhedor de sicômoros. Eu não sou profeta e nem filho de profeta. E era profeta, mas ele disse: eu não sou. Quando perguntaram a João: és tu o Cristo que havia de vir? Ele disse: não. Ele disse: então quem é você? As multidões estão ao seu redor. As multidões vão até onde você está para ouvir sua pregação. João disse: eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor. Mas quem és tu? Ele diz: eu sou uma cana agitada pelo vento. Vocês saíram para ver um profeta? Eu sou uma cana agitada pelo vento. Aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Vocês têm que olhar para ele, não para mim. Então, João Batista, o maior de todos os profetas, a Bíblia diz que o maior nascido de mulher, Jesus disse. Ele não fez nenhum sinal, nenhum milagre assim, extraordinário. E o grande sinal, a grande evidência de que ele era um grande profeta, foi o último da ordem dos profetas da lei, é que ele dava centralidade para Cristo. Olhem para ele, é necessário que ele cresça e eu diminua. E quando Jesus começou o seu ministério, ele transferiu os seus discípulos todos para Cristo. Vocês vão com ele, é ele que é o Messias. Eu fui só a voz que clama no deserto. Eu só vim preparar o caminho do Senhor. Agora sigam a ele. João disse: transferiu todos.
para Jesus. A maioria daqueles discípulos que Jesus tinha começaram com João. Então, a adulteração verbal, essas pregações presunçosas, tentando adulterar a palavra de Deus, sendo que Deus não falou nada daquilo, não está avalizando nada daquilo. Mas cada um tem direito de falar o que quiser. E Deus não está matando hoje toda hora um no culto. Então, a pessoa fala uma besteiraiada e continua vivo. Isso não significa que ele está fazendo nada certo. Adulteração escrita. Adulteração escrita é o que acontece com as seitas que querem mudar a Bíblia. Uma seita que tentou mudar praticamente quase a Bíblia inteira o testemunho de Jeová. A Bíblia deles é única, é só eles que têm aquela Bíblia. Não é aceita, não é reconhecida, não é legítima em toda a parte do mundo. Vai para uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C, tem algumas diferenças, algumas nuances, mas que são igrejas bíblicas, todos são unânimes em dizer: a Bíblia, tradução, Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é falsa. Adulteração da palavra escrita. Falsos profetas mudaram a palavra. Estão dizendo, mudaram a tradução de tal maneira que eles fazem Deus dizer o que ele nunca disse e tira coisas que ele disse. Só a tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, só ela tem a coragem, a petulância de roubar de Jesus a sua divindade e fazer dele uma criatura de Deus. Você fala assim, por que eles creem que Jesus não é Deus igual ao Pai? É porque eles adulteraram a Bíblia deles e tiraram as palavras da Bíblia, quase todas, não tiraram todas não, porque a gente pega eles ainda dentro da Bíblia deles neste assunto. Mas eles tiraram a maioria das palavras que diz que Jesus foi adorado. Lá está escrito assim, e o leproso prestou homenagem a Jesus. E prestou homenagem, ele adorou. Ele caiu com o rosto em terra, ele adorou. Jesus tinha curado ele da lepra. Aí eles tiram muito, tira aqui, tira acolá, mas aí você vai para o livro do Apocalipse, lá está o Cordeiro de Deus e toda a criação do universo adorando ele. Uma vez eu estava debatendo com eles, eles começavam, a palavra certa é essa mesmo, prestar homenagem. Eu falei, está tudo errado aqui. Aqui vocês tiraram a palavra certa, que é adorar, e substituíram. Mas eu falei, não, vamos direto então lá para o último livro da Bíblia, e você vai me dizer quem é que vai ser adorado por todo o universo. É Jesus que pega o livro, aquele livro selado, a Bíblia diz que todos os anjos, no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte, a Bíblia diz que começa a adorar ele. Eu falei, e agora, quem está sendo adorado aqui? Isso é prestar homenagem, dobrar, curvar, lançar as coroas dos pés do Cordeiro de Deus, chamá-lo de único, poderoso, cheio de majestade, Salvador. Aí eles calaram, né? Aí eles têm que calar. Então os falsos profetas adulteram a palavra de Deus, quer seja verbalmente, quer seja escrita. Sexto, estamos chegando no final. Os falsos profetas minimizam a ruína do pecado e diminuem o perigo do juízo com falsas soluções. Os falsos profetas não estão pregando o juízo de Deus. Os falsos profetas não mencionam o inferno. Os falsos profetas nem triscam nessa questão de pecado. E a última coisa, os falsos profetas, essa é terrível, mas é verdadeira, viu? Eles querem promover, eles promovem, quando conseguem penetrar, eles promovem a imoralidade na igreja. Veja o que Judas disse, olha, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo.
Essa expressão, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. A palavra dissolução aqui é libertinagem. Faz a pessoa dizer, eu estou com Deus, mas o meu estilo de vida é esse. E geralmente é um estilo de vida imoral que eles levam a pessoa a achar que é aceitável diante de Deus. O falso profeta faz essa dissolução, dizendo, não, a graça de Deus cobre todos os seus defeitos. Então não se preocupe se você se diverte neste caminho, se você gosta desse tipo de vida, continue, que a graça de Deus vai tampar tudo. Dissolução significa falta de restrição moral, especialmente na questão da conduta, principalmente sexual. É uma negação de normas bíblicas, é uma vida que permite comportamentos que a Bíblia condena. Pedro diz que tais mestres negam o Senhor Jesus com as suas práticas libertinas. 2 Pedro 2,2. Qualquer pessoa que não é dominada pela palavra de Deus acabará sendo dominada por suas paixões infames. Não tem meio termo. Se uma pessoa não tem a sua vida debaixo da soberania de Deus, ele ficará sob o domínio do pecado. Aqueles que violam o ensinamento bíblico a respeito do casamento, da sexualidade, todos estão dentro dessa categoria. Finalizando, o Senhor Jesus falou abertamente sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Devemos conhecer a vida e o caráter daqueles que estão nos ensinando a palavra de Deus. Não dispense conhecer a história do pregador que está sempre pregando para você. Procure conhecê-la. De onde que ele veio? Como é que ele vive? Como é que ele comporta-se em família? Como é que ele é como esposo, como pai, como cidadão? Como ele é como um verdadeiro cristão? Ele realmente tem frutos? Jesus disse, pelos frutos os conhecereis.